noite a todos e todas. Estou muito feliz aqui de ter sido convidada pelo Mike para vir me apresentar e falar um pouco sobre as abelhinhas para vocês aqui hoje nesse dia tão importante. E eu vou me apresentar rapidamente para vocês saberem quem eu sou. Eu sou Gabriela Ferria, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí e eu trabalho com abelhas há 3 anos na Embrapa Meio Norte. Eu sou estagiária lá, então eu tenho um pouquinho assim de conhecimento sobre abelhas e é um trabalho que me faz muito feliz e eu tenho muita honra de trabalhar com esses seres incríveis. Então vamos dar início à nossa apresentação, ok? Qualquer coisinha vocês mandam, qualquer dúvida, qualquer pergunta, se não estiver vendo nada, vocês mandam aí no chat que o Mike está aí de olho em vocês. Beleza? E quem quiser deixar a câmera aberta, também pode deixar que eu estou aqui de olho em vocês pelas 2 telas. Então, se eu olhar para cá é porque eu estou olhando para as câmeras abertas, não estranho. Então, vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui. Bom, eu intitulei a minha apresentação com Diversidade de Abelhas, Biologia, Comportamento e Importância desses organismos. A gente vai falar sobre as abelhas no geral. O que são essas abelhas, onde é que elas moram, o que elas comem, o que elas fazem, por que elas são tão importantes e por que a gente fala tanto delas e por que elas têm esse dia tão especial, que é comemorado internacionalmente. Então, vamos lá. O que são as abelhas? Por que, sei lá, olhando essas 2 fotos, deixa eu colocar o laserzinho para ficar melhor aqui para vocês. Vocês estão vendo o laser, né? Ou apontando na tela com o laser. Então, qual é a diferença que a gente vê aqui significativamente entre esses 2 organismos? Que eles são do mesmo grupo. Abelhas, vespas e formigas, eles fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo Aculeata. E esses organismos são conhecidos pela sua formação social, ou seja, são organismos que vivem em conjunto socialmente. E as abelhas são muito semelhantes às vespas em comportamento e morfologicamente também, mas elas desempenham papéis ecologicamente muito diferentes. Então, observando aqui esses 2 organismos, a gente pode dizer fundamentalmente que as abelhas vieram das vespas, e elas são um raminho ali na evolução que deixaram de ser vespas, ou seja, elas deixaram de ter um comportamento carnívoro, porque as vespas elas se alimentam de outros organismos, e passaram a se alimentar fundamentalmente de pólen de plantas angiospermicas, ou seja, aquelas plantas que possuem flores. Elas utilizam o pólen das flores para alimentar suas crias e para se desenvolverem. Então, a gente pode dizer que, evolutivamente, as abelhas surgiram e se desenvolveram ao passo que essas plantas com flores foram surgindo e se desenvolvendo. Ok? Isso está claro, né? Então, fisionomicamente, essas abelhinhas, por serem responsáveis por carregar esse pólen, elas têm um pelinho que é mais pegajoso. Se vocês observarem aqui nas pernas da vespa, vocês podem ver que é não tem praticamente uma pelagem fofinha das abelhas. Elas têm como se fossem os pelos lisinhos e as abelhas possuem os pelos cheios de ramificações que servem para carregar esse pólen para suas colmeias, certo? E como eu falei para vocês, essas abelhas, elas são dependentes dessa proteína para o desenvolvimento dos ovários das fêmeas e para o desenvolvimento das crias, que a gente vai ver mais à frente, como é que se dá a reprodução desses organismos e como é que eles são alimentados e como é que é as fases dos desenvolvimentos deles, certo? Desde o organismozinho ovo até o organismozinho adulto. Por que esses organismos são tão importantes? Por que a gente fala tanto deles? A gente, quando pensa em abelha, geralmente pensa naquela abelha africanizada do slide anterior, que é a abelha que a gente mais conhece comercialmente, porque ela é a maior produtora de mel, né? Quando a gente fala em abelha, a gente pensa em abelha melífera, a abelha que produz mel. Mas a gente tem que ter em mente que a maior parte das abelhas, elas não são essas abelhas melíferas, proporcionalmente em espécies. A maior parte das espécies são de abelhas solitárias, por incrível que pareça, né? Porque quando a gente pensa geralmente em abelha, a gente pensa em sociabilidade, mas a maioria das espécies de abelhas são abelhas solitárias. Por isso que eu coloquei aqui para vocês nessas três fotos, essa daqui que está nessa florzinha amarela de murici, é uma abelha social,
Mas essa grandinha, robustinha aqui, é uma abelha solitária do gênero Eulaema, que é responsável pela polinização de grandes árvores que são muito altas. E aqui embaixo, eu coloquei uma trigona, que é a Trigona nips, que também é uma abelha social. Mas você pode ver que elas têm semelhanças, né, morfológicas, mas que possuem hábitos de vida, comportamentos diferentes. Ou seja, essas duas aqui são abelhas sociais e essa daqui é uma abelha produto, entre aspas, que a gente pode chamar de produto das abelhas, é a polinização. O que elas fazem de mais importante para a gente não é o mel, não é a cera, não é a geleia real, não é nada disso. É a polinização de toda a variedade vegetal natural que existe no mundo. Mas dessas espécies que são polinizadas, obviamente, por abelhas, certo? Então, é trivial a gente dizer que o principal produto desses organismos são apenas o mel ou a cera, comparado com o papel fundamental da polinização nos sistemas naturais. E olhando, por exemplo, para a nossa biodiversidade aqui no Brasil, a gente vive num lugar que é tropical e que possui diversas florestas tropicais, como a Amazônia, a Mata Atlântica, enfim. A maior parte dessas árvores, dessas nossas florestas tropicais, elas são polinizadas por abelhas. Então, a conservação desses habitats perpassa e depende da preservação dessas populações dessas abelhas, dessas espécies de abelhas. Porque sem essas abelhas não ocorre a polinização. E sem a polinização não pode ocorrer esse desenvolvimento dessas espécies vegetais, certo? Eu falei sobre as espécies vegetais naturais que se encontram naturalmente, né, nos ecossistemas, mas quando a gente também fala das variedades vegetais que nós consumimos, que são muito importantes para o nosso dia a dia, quem aí não gosta de tomar de manhã um bom cafezinho, né, que é polinizado por abelhas? Quem aí não gosta de comer um açaizinho, que também é polinizado por abelhas? Quem aí não gosta de uma castanhazinha do Pará, que também é polinizado por abelhas? Ou então tomar aquele seu suquinho de caju, aqui da nossa região, da Caatinga, que também é polinizado por quem? Elas mesmas, as abelhas. Então, cultivar essas plantas que são cultivadas por nós, elas também são polinizadas por abelhas, uma grande parte delas. Então, a conservação desses bichos é importante para a conservação dessas espécies vegetais, assim sucessivamente. Outros vegetais também que eu coloquei aqui para vocês verem, como fibras, como linho, algodão, alfafa, trevo, que servem para alimentação de outros grandes animais, como ruminantes, são polinizados por abelhas. E eu coloquei aqui para vocês um dado muito legal, que as estimativas feitas no final da década de 1980 sobre o valor das safras polinizadas por insetos, principalmente por abelhas, nos Estados Unidos, equivalem de 4,6 a 18,9 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né, se a gente for parar para pensar. Então, olhando todo o papel de importância natural e de importância para tudo aquilo que a gente come, nós precisamos ter planos que busquem a conservação desses organismos, certo? E, ultimamente, nós temos visto muitos problemas relacionados a isso, porque a gente sabe que um dos grandes inimigos das abelhas é o agrotóxico. E como a gente tem visto ultimamente, tem sido aprovado rotineiramente de uma grande quantidade de variedades de agrotóxicos aqui no Brasil, que não tenham dúvidas que isso faz muito mal às abelhas, é extremamente prejudicial, e existem inúmeros estudos que estão aí para comprovar isso, ok?